Ciao, que alegria estar aqui de novo para fazer este quadro de italiano com música. Se você é novo por aqui, saiba em primeiro lugar que ciao é o nosso oi. Ciao no italiano se usa para chegar e para ir embora. Então, não sou a louca aqui e já chegou dando tchau. Segundo lugar, gostaria de me apresentar. Me chamo Ana Paula e sou especialista no ensino de italiano para falantes de língua portuguesa. Este quadro é a aula já consagrada aqui no canal, que todo mundo ama. Inclusive, amo fazer este quadro, que é italiano com música. Nós pegamos uma música italiana, clássica, atual, enfim, qualquer música italiana, e analisamos verso por verso, de modo que o aprendizado do italiano seja algo muito prazeroso e natural. Dessa vez, quem escolheu a música a ser analisada foram vocês nos stories do Instagram. E a partir de agora vai ser assim. Quem quiser participar da escolha da música para a próxima semana, basta dar uma olhadinha lá regular nos stories que vão aparecer as opções para que você possa votar. E essa semana, quem ganhou foi... Quem será? Quem será? Bem, as músicas concorrentes eram Serenere, de Tiziano Ferro, e Estranei a partire da ieri, de Alessandra Amoroso. E quem ganhou dessa vez foi Tiziano Ferro com Serenere. Então, vamos já à tradução da música, mas antes eu gostaria de dizer que você pode baixar gratuitamente o arquivo com letra e tradução do Clube Itália com Ana Paula. Basta acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Então vamos lá. Serenere, Serenere, di Tiziano Ferro. Que cos'è sere? O que é sere? Sere é noite no plural. Então, nere literalmente são pretas, né? A cor preta se diz nero ou nera, preto ou preta, nero ou nera. No plural, pretas é nere, tá bom? Como que funciona o plural no italiano? Na maioria das palavras, se a palavra terminar com A no singular, quando for ao plural, vai terminar com E. Como no caso aqui, sera, nera, singular, sere, nere, plural. Então, são noites pretas, mas fica mais poético dizer noitinhas escuras ou tardezinhas escuras. Vamos optar por noites escuras, ok? Então vamos lá. A primeira estrofe diz o seguinte: Ripenserai agli angeli, al caffè caldo, svegliandoti, mentre passa distratta la notizia di noi due. Ripenserai agli angeli, ripenserai, verbo ripensare. Ripensare é repensar. Aqui ele está falando de quem? De você, tu, de segunda pessoa, por isso que é ripenserai. Este verbo aqui está no futuro simples, né? O verbo ripensare no futuro simples, na segunda pessoa é tu ripenserai. Deixa eu colocar aqui. Tá vendo? Só que ele não precisa dizer tu ripenserai, porque ripenserai já está conjugado na segunda pessoa, no futuro. Então, por exemplo, io ripenserò, tu ripenserai. Então, você repensará nos anjos, agli angeli. Quem aí se chama Ângelo ou Ângela? Hashtag eu. Quer dizer que você é um anjo. Olha só o plural aqui. Angelo, angelo, palavra masculina. Quando vai ao plural, a maioria das palavras masculinas, né, que terminam com o, no plural, vai terminar com i. Então, angelo, angeli. Se é feminina, lembra? Serenere. Terminou com A, vai terminar com E. Se é masculina, terminou com O no singular, no plural vai terminar com I. Então, essa frase aqui está dizendo que você vai repensar nos anjos. Que mais? Al caffè caldo, svegliandoti. Al caffè caldo, svegliandoti. No café quente,
Svegliandoti, svegliando é o verbo svegliare. Svegliare significa acordar. Svegliando, como no português, svegliando, né? É algo continuativo, acordando, né? Algo que se está fazendo. No café quente, acordando. Aquele ti aqui, a quem se refere? Sempre a você. No café quente, acordando você, svegliandoti. Seria um acordando-te, entendeu? Ti acordando. Continua, mentre passa distratta la notizia di noi due. Enquanto passa distratta, é distraída. Distraída. Enquanto passa distraída, o quê? O que passa distraída? La notizia di noi due. A notícia de nós dois. La notizia di noi due. Presta atenção, vou ler novamente, depois você dá um pause e leia você em voz alta se puder. Ripenserai agli angeli al caffè caldo svegliandoti, mentre passa distratta la notizia di noi due. Dicono che mi servirà, se non uccide fortifica, mentre passa distratta la tua voce alla TV. Dicono che mi servirà. Dizem, dicono, dizem, está no presente, é o verbo dire, verbo dizer, dire. Então, dicono é indefinido, qualcuno dice, no? Dicono é um dizem, dicono. Dizem que me servirá. Olha o que aqui é exatamente, o som é como no nosso português e a função também neste caso é a mesma. Só a escrita que é diferente. Então, toda vez que você vir um CH-E ou CH-I, terá som de que e de que, tá bom? Quando você estiver lendo em italiano, saiba disso. Então, dizem que me servirá, que me será útil. Se non uccide, fortifica. Se non uccide, fortifica. Se não mata, deixa mais forte, fortifica. Só que olha só, qual que é a sílaba forte do fortifica? É o fortifica, fortifica, enquanto no português é a mesma palavra, só muda a sílaba forte, né? Fortifica. No italiano é fortifica. Ele canta assim, se non uccide, fortifica, fortifica, mas o correto é fortifica, tá bom? Ali é só porque é uma música. Então, se non uccide, fortifica. Existe o ditado em italiano que é ciò che non uccide ti rende più forte. É um outro modo de dizer esta frase aqui. Então, dicono che mi servirà, se non uccide, fortifica. E ele fala, mentre passa distratta la tua voce alla TV. Enquanto passa distraída, repete aí o que nós vimos antes, né? Mentre passa distratta, enquanto passa distraída, la tua voce alla TV, a tua voz na TV. La tua voce, olha, enquanto você viu que com o H após o C, né, tem o som de que e que, com o E e o I depois. Sem o H, o som é chamado de dolce, né? Há um suono dolce. Então, tem esse som de che. Voce. Então, também, se você ouvir che e chi, significa que é o CE ou CI, sem o H. Então, com o H é que e que. Sem o H é CE, CI diretamente. Então, voce significa voz. Então, dizem que me servirá, se não mata, engorda, não, fortifica. Enquanto passa distraída, a tua voz, né, a sua voz, na TV. Agora, dá um pause aí e leia em voz alta, se quiser. Aí depois ele diz assim, tra la radio e il telefono risuonerà il tuo addio. Tra la radio e il telefono risuonerà il tuo addio. Esse tra é uma preposição que significa entre. Entre. Então, você pode usar sempre entre dois objetos, entre duas pessoas, entre duas coisas, enfim. Só que neste caso, tra la radio e il telefono risuonerà il tuo addio. Significa que entre o rádio e o telefone, no sentido de ora no rádio, ora no telefone, ressoará o seu adeus.
Não significa literalmente entre, né? No meio de. Neste caso aqui, o uso é entre um e outro, né? Ora um, ora outro. Vai ressoar o seu adeus, ressoará o seu adeus. Então, tra la radio, olha il telefono, é a mesma coisa. Lendo assim, quem é falante de língua portuguesa pode pensar telefono, mas não é. A sílaba forte, a sílaba tônica é no le, telefono, tá? Então, entre o rádio e o telefone, tra la radio e il telefono, risuonerà il tuo addio, risuonare, ressoar, risuonare. Aqui também, este verbo está no futuro simples. Então, é risuonerà, ressoará. Risuonerà, ressoará o seu adeus. Agora nós vamos ao refrão dessa música. Di sere nere, che non c'è tempo, non c'è spazio e mai nessuno capirà. Lembra que a gente viu que sere nere são noites escuras? Então, de noites escuras, que não há tempo, não há espaço. Olha assim, olha aqui. Que não, esse c'è é tem no singular. No plural se diz de um outro modo no italiano. Então, é tem, é há, do verbo haver. Então, que não há tempo, não há espaço, e mai nessuno capirá, e nunca, nunca mais ninguém entenderá. Olha outro verbo aqui no futuro simples, verbo capire. Capire, no? Io capirò, tu capirai e nessuno capirà, né? O lui o lei capirà, tá? Então, nessuno capirà, ninguém entenderá. É o verbo no futuro. Io capirò, tu capirai e lui o lei capirà. Pausa aí, lê em voz alta, tá? Ó, di sere nere, che non c'è tempo, non c'è spazio e mai nessuno capirà. Tocca a te, ad alta voce. A sacanagem aqui do Tiziano, que ele dá uma entonação diferente ao que, né, a gente fala di sere nere, essa é a entonação se você estiver falando italiano, sere nere, tá? Como é uma música, ele precisa lá, ele tem as métricas, ele canta assim, quando você for ouvir, você vai ouvir assim, di sere nere, então ele dá entonação na última sílaba, né? Nere, mas é nere, tá bom? Você vai ouvir, presta atenção quando for ouvir. Agora eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Veja este trecho e aí a gente vai conversar. Olha só. De novo. Olha só, eu dei uma rallentada, né? Eu reduzi aqui a velocidade, primeiro para o YouTube não me bloquear, e depois para dar para entender melhor aqui o que ele diz na música, e veja aí na sua tela como foi traduzida. Olha aí, este é um vídeo que está no YouTube, mas a tradução, você viu qual que foi a tradução? Olha só, ele diz assim, poi rima nere. Então, como traduziram? Traduziram assim, pode rimar preto. O motivo da confusão é a entonação que ele dá e aquela pausa do poi rima. Dá uma pausa. Nere. Aí a pessoa que vai traduzir pensa que aquele nere é o nere do serenere, né? Dos pretas. Mas não, não. Ele diz assim, puoi rimanere. É um verbo, rimanere, não é rima pretas. Até porque não teria concordância, rimanere, né? Se fosse separado, duas palavras separadas, não teria uma concordância. É puoi rimanere, é isso que ele diz. Ouça de novo. É
fácil confundir, né? Eu só quero dizer uma coisa, esse tipo de situação, quem pensava que era diferente do que realmente é, quando souber como é realmente, o que significa realmente aquela frase, nunca mais vai esquecer. A gente não tem que ter medo de errar. Ou se erra, se a gente errar, porque a gente tentou. E se a gente tentou e errou, quando a gente descobre como realmente era, a gente nunca mais esquece. Acredite, eu já errei muito. Eu já paguei muitos micos linguísticos, só que depois eu nunca mais esqueci como é realmente. E isso não acontece só comigo, acontece com todo mundo. Então, se essa pessoa que assistir essa aula, ela não vai mais esquecer que existe um verbo que é rimanere, tá bom? E não vai esquecer a concordância também de singular, plural, enfim. Então, faz parte do aprendizado isso aqui. Ele diz assim: puoi rimanere perché fa male, male, male da morire senza te. Então, este puoi rimanere, que não é pode rimar. Aí depois quem traduziu colocou preto, preto. Mesmo que fosse nere, seriam pretas, né? Feminino plural. Não sei por que ele colocou pode rimar preto. Depois, entre parênteses, ponto de exclamação, singular masculino, seria nero, né? Se fosse preto, enfim. Mas tem um desconto por causa dessa pausa aí do Tiziano e por causa da entonação que ele dá, que foi uma sacanagem, né? Então, vamos lá. Puoi rimanere quer dizer você pode, verbo potere, no presente do indicativo, né? Eu posso fazer o que? É um modal, né? E eu posso, tu puoi. Então, neste caso aqui, está conjugado na segunda pessoa. Você pode fazer o quê? Rimanere. Rimanere é o verbo ficar, permanecer. Então, ele diz, você pode permanecer, você pode ficar. Por quê? Perché fa male, male, male da morire senza te. Porque, olha só, essa expressão fare male, né? Fa male. Quando você diz que qualcosa que fa male, significa que alguma coisa está machucando, está doendo, literalmente fazendo mal. Essa expressão pode ser usada seja no sentido literal da coisa, se você está com dor de cabeça, você pode dizer mi fa male la testa, ou li fa male, né, de alguém, li fa male il ginocchio, tá bom? Então, fa male pode ser literal, de alguma coisa realmente física, ou de machucar mesmo, doer no coração, que é o caso aqui dele, né? Pode ficar, porque machuca, faz mal, dói. Aí fala, fa male da morire, significa tô morrendo de dor. Fa male da morire, senza te, sem você. Agora é a sua vez de ler em voz alta, mas leia como se lê em italiano, não puoi rima. Depois a gente canta naquela entonação, cantando junto com o Tiziano, né? Agora é a sua vez. Puoi rimanere perché fa male, male, male da morire senza te. Pausa, em voz alta você. Aí a próxima estrofe diz o seguinte: ripenserei che non sei qua, ma mi distrae la pubblicità. Tra gli orari del traffico, lavoro e tu ci sei. Então, ripenserei che non sei qua. Ripenserei, verbo repensar, ou seja, pensar novamente. De quem que ele está falando aqui? Ripenserei. Ele está falando dele. Io ripenserei. Mas que tempo verbal é esse? Opa. Que tempo verbal é esse? Ripenserei. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer eu repensaria. Este tempo verbal no italiano se chama condizionale. Condizionale. É aquele tempo verbal que depende de uma outra ação. No português é o futuro do pretérito, né? Eu repensaria
Io ripenserei. Então, é il condizionale. Io ripenserei che non sei qua, que você não está aqui. Perché ripenserei? Perché lui ripenserebbe? Porque é uma hipótese, é uma condição. Porque não foi algo que aconteceu. Foi. O que aconteceu? Aconteceu, tinha outra coisa ligada ali, naquele ato, que fez com que não se concretizasse aquela ação, né? Eu até que pensaria de novo, mas aconteceu alguma coisa, olha aqui. Ma me distrai la pubblicità. Mas me distrai, o que me distrai? A publicidade. La pubblicità me distrai. Então, ripenserei que não sei qual, mas me distrai la pubblicità. Eu repensaria que você não está aqui, mas eu me distraio com a publicidade, com a propaganda, o comercial. Tra gli orari del traffico, lavoro e tu ci sei. Aqui a mesma coisa daquele outro caso, né? Entre uma coisa e outra, né? Ora uma coisa, ora outra. Então, entre os horários, gli orari, plural. Singular, horário, l'orário. No plural fica gli orari, tá? Então, entre os horários e del traffico e o trânsito, ed il traffico, o trânsito, esse de, quem sabe porque existe, diga aí que eu já sabia. Esse de existe porque esta outra palavra, a palavra que o segue, começa por vogal. Porque senão o e seria simplesmente o e em italiano, né? A conjunção aqui é igual ao do nosso português. E, il traffico, orari e tráfico. Só que presta atenção que quando ele canta, talvez fique atento a como se diz isso, para não pensar que é uma outra palavra, para não confundir todo o sentido de uma frase, né? Todo um contexto por causa de uma pronúncia que às vezes você não conhece. Então, quando tem o ed il traffico, ele diz ed il traffico, tá? Então, significa entre os horários e o trânsito, trabalho, lavoro, trabalho, e tu ci sei, e você ci sei, está aqui, tra il balcone, il citofono, ti dedico ai miei guai. Que bella cosa dedichi, no? Então, ó, entre a sacada, il balcone, é a sacada, il citofono, é o interfone, citofono, olha a pronúncia aqui do CI, citofono. CI, CE, você lembra? Ci e ce. Então, entre a sacada e o interfone, dedico a você, ti dedico, olha a sílaba tônica, dedicare, ti dedico, não é ti dedico, tá? É ti dedico, i miei guai, te dedico os meus problemas. Então, leia novamente, pausa e leia você. Ripenserei che non sei qua, ma mi distrae la pubblicità. Tra gli orari del traffico, lavoro e tu ci sei. Tra il balcone e il citofono, ti dedico ai miei guai. Aí ele fala de novo di sere nere, che non c'è tempo, non c'è spazio e mai nessuno capirà. Puoi rimar preto? Não, pode permanecer. Fique aqui, perché fa male, male, male da morire senza te. Puoi rimanere. Depois continua assim: ho combattuto il silenzio parlandogli addosso. Ho combattuto il silenzio parlandogli addosso. Ho combattuto. Combattere è combattere, lutar, certo? Ho combattuto, em que tempo verbal está? No passado. Significa combati. Por que eu sei que é combati? Porque este auxiliar aqui é o verbo avere, que está no presente, o verbo avere no presente, mais o verbo principal aqui no pretérito, ele representa um passado, ele representa o passado próximo. E este aqui, ele está conjugado na primeira pessoa, io, tu hai, lui ha. Se eu quisesse dizer que você lutou, eu diria hai combattuto. Se eu quisesse dizer que ele lutou, como se diria? Io, tu hai e lui
Lui ha. Lui ha combattuto. Então, aqui a gente sabe que é ele, que se trata de, né, que eu combati. Então, ho combattuto, il silenzio. Eu combati o silêncio parlandogli addosso. Falando, literalmente, isso quer dizer em cima dele. Seriam falando mais alto que ele, né? Falando sobre o silêncio. Por quê? Olha aqui, primeira coisa, parlandoli é o verbo parlare, parlare. Parlando é o falando. Parlandoli, esse daqui seria, esse li se refere a ele. Então, aqui a gente percebe que se trata do silêncio, falando, e addosso. Addosso significa em cima. Quando c'è qualcosa que te está addosso, é que está atrás de você, que está em cima. Pode ser literal, pode ser figurado. Tocca a te. Ho combattuto il silenzio parlandogli addosso. E depois ele diz: e levigato la tua assenza solo con le mie braccia. E levigato la tua assenza solo con le mie braccia. E levigato. Aqui também ele ocultou o verbo avere, que faz com que o verbo fique no passado próximo. Mas ele oculta porque ele falou imediatamente antes o combattuto e levigato. O combattuto e levigato. Então ele diz o combattuto e o levigato. O combattuto e levigato. Aqui é passado também. Levigare é rendere liscio qualcosa. Rendere liscio é alisar alguma coisa. Então, neste caso, levigato la tua assenza, não é uma coisa literal. Então, a gente pode dizer aqui que ele quis dizer que eu suavizei, o levigato, eu suavizei, né, passado, eu, a tua ausência, se diz assenza, assenza. Olha o Z, tá? Assenza. Então, e suavizei a tua ausência solo con le mie braccia, somente com os meus braços. Se você me segue faz tempo, já tá cansado de ouvir isso, né? Que eu vou dizer agora, mas ouça novamente para memorizar. É o seguinte, le mie braccia, nós percebemos aqui que le mie é plural, é um plural regular. No singular seria la mia, tá? Então, a gente sabe que a maioria das palavras que terminam com A, quando vão ao plural, vão terminar com I, tá bom? Então, le mie, la mia, le mie. Braccia. Por que isso parece que tá no singular? Somente parece que está no singular, mas na realidade está no plural, porque braccia é plural de braccio. Então, um braccio, due braccia. Por que isso acontece? Isso é herança do latim. Então, existem algumas palavras, não é a maioria, mas principalmente em se tratando de partes do corpo, que quando vão ao plural, se transformam em feminino, numa palavra feminina. Então, no singular é masculino, é braccio. No plural é braccia. Por isso que o restante da frase tem que concordar no feminino e plural, tá bom? Então, por isso que é le mie braccia. Não poderia ser la mia braccia. Não poderia. Se fosse no singular, seria il mio braccio. Por quê? Porque no singular a palavra é masculina. Il mio braccio. Le mie braccia. Ok? Captou a mensagem? Essa frase, eu vou ser sincera, essa estrofe não gosto muito, nunca seja esse tipo de pessoa. Tô brincando, mas olha aqui. Ele diz: e più mi vorrai e meno mi vedrai. E meno mi vorrai e più sarò con te. E più sarò con te, lo giuro. O que ele quer dizer aqui? Ele diz: e più mi vorrai, e mais você me vorrai, vorrai é o verbo volere no futuro.
io vorrò e tu vorrai. Você vai querer ou você quererá, né? Então, e mais você vai me querer, e meno mi vedrai, e menos vai me ver. Verbo vedere também no futuro. Io vedrò, tu vedrai. Eu verei, tu verás. Você verá, né? Então, e più mi vorrai, e meno mi vedrai. E mais me quererás, e menos me verás. Mais você vai me querer, e menos você vai me ver. Tem sentido? E meno mi vorrai, e più sarò con te. E menos você vai me querer, não? E meno mi vorrai, e menos me quererás. E più sarò con te. E mais, e più, e mais estarei com você. No comment. E più sarò con te, mais estarei com você, com você, com você. Aí a cerejinha, la ciliegina sulla torta é, lo giuro, ele jura. Ele não só tá ameaçando, porque isso é uma ameaça, né? Você vai me querer e não vai me ver. Você não vai me querer e vai me ver. E più mi vorrai, meno mi vedrai, meno mi vorrai, e più sarò con te. Lo giuro, como se não bastasse, ele jura, ou seja, lo giuro, verbo giurare, io lo giuro, eu o juro, ou seja, esse lo se refere a tudo isso aqui, né? Só um detalhe, agora a gente lê a última vez e por aqui acabou a música, depois a gente pode ouvir juntos, embora a aula esteja bem extensa. Antes de eu ler e pedir para você ler em voz alta também, dar a pausa aí, eu quero dizer uma coisa. Se você não conseguir dizer vorrai, vorrai, pronunciar esses dois R's, rrr, não tem problema, tá bom? Não é isso que dirá que você vai conseguir ou não se comunicar em italiano, ou que um italiano vai te entender ou não, tá? Porque essa pronúncia é difícil para falante de língua portuguesa, que a gente não tem isso, né? Tirando algumas pessoas que já têm isso arraigado, a maioria não tem. Então não tem problema se você disser vorai, vorrai, vorrai. Depois, com a prática, quando você tiver tempo, vai fazendo esses exercícios assim, ó. Então, olha só. E più mi vorrai, e meno mi vedrai. E meno mi vorrai, e più sarò con te. E più sarò con te, con te, con te. Lo giuro. Toca a te. Ok, aí ele termina dizendo di sere nere che non c'è tempo, non c'è spazio e mai nessuno capirà. Puoi rimanere perché fa male, male, male da morire senza te. Agora a gente vai ouvir juntos essa música. E eu vou deixar a letra e tradução aqui na tela, lembrando que você pode baixar este arquivo do link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Eu vou mudar só um pouquinho a velocidade da música para que o YouTube não me bloqueie. Ripenserai agli angeli, al caffè caldo svegliandoti, mentre passa distratta la notizia di noi due. Dicono che mi serviva, se non uccide fortifica, mentre passa distratta la tua voce alla TV, tra la radio e il telefono risuonerà il tuo addio. Spazio e noi nessuno capirà, poi perché fa male, male, male da morire senza te, senza te, senza te. Ripenserei che non sei qua,
ma mi distrae la pubblicità. Tra gli orari ed il traffico, lavoro e tu ci sei. Dal balcone il citofono, ti dedico i miei vuoi di sere. Che non c'è tempo, non c'è spazio, e mai nessuno capirà. Vuoi dire? Perché fa male, male, male da morire senza te. Ho combattuto il silenzio, prendogli addosso. E litigato la tua assenza solo con le mie braccia. E più mi vorrai, e meno mi vedrai, e meno mi vorrai, e più sarò con te. E più mi vorrai, e meno mi vedrai, e meno mi vorrai, e più sarò con te, e più sarò con te, con te, con te, lo giuro. Di sere, che non c'è tempo, non c'è spazio, ma nessuno capirà. Vuoi perché fa male, male, male da morire senza te, senza te, senza te. Até a próxima aula e não se esqueça, se quiser participar da votação, se quiser escolher a música que será analisada aqui, vai lá nos meus stories do Instagram, que lá você vai ter essa possibilidade. Um beijo, um bacio, alla prossima!